Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia do nosso café com leitura. Antes de sair aqui para a rotina e vamos ver onde paramos. Vamos lá? Olá, bom dia, bom dia. Cadê o povo? Cadê a equipe? Já passamos. Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos ver onde paramos. Ontem eu me empolguei. Comprei 3 livros. 3 livros que não estavam na minha lista e que agora estão. E fora aqueles que eu pedi na Amazon também. Como vocês estão? De onde vocês falam? Vão me mandando aqui. Capítulo 16 hoje, hein? Nossa, a gente passou muito rápido. Nada vence a constância, né? Capítulo 16. Capítulo 16 começa assim, ó. Você e eu é o título. Gente, olha isso. Passou muito rápido. Estamos no final do livro já. Psicologia financeira. Então tá. Ó. Capítulo de hoje, você e eu. Cuidado com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. Uau! E aí, pessoal, tem gente que joga um jogo diferente do nosso? Que vende de uma forma diferente que nós? Ele fala assim, ó. Vocês lembram da bolha das .com no início do ano 2000? Ela reduziu a riqueza das famílias em 6,2 trilhões de dólares. E o estouro da bolha imobiliária em 8 trilhões de dólares. Olha o que ele fala aqui. É difícil descrever o quanto as bolhas financeiras podem ser devastadoras em termos sociais. Eles acabam com vidas inteiras. Por que essas coisas acontecem e por que continuam acontecendo? Por que não aprendemos a lição? A resposta mais comum nessas horas é que as pessoas são gananciosas e que a ganância é uma característica imutável da natureza humana. O que acontece, pessoal? Quando você está capitalizado, você tem uma coragem que normalmente você não teria. E aí, o que acontece? Você começa a tomar riscos desnecessários, acreditando em outras coisas que te falam, colocando o seu capital em risco e colocando sua reputação, todo o seu patrimônio, tudo que você fez durante anos em risco. Então, o que ele está falando aqui? Se a gente já sabe que é assim, se a gente está cansado de saber que é assim, por que a gente não aprende essa lição? E aí a resposta é porque muitas vezes deixamos a ganância falar mais alto. Então, a ganância, ela te cega. Você está num processo de construção de patrimônio através de vendas. Você está num processo de captação de recurso. E aí você coloca tudo isso em risco porque alguém falou para você que agora está ganhando dinheiro no segmento X. Ou você ouviu isso em algum lugar e você pega os últimos anos da sua vida e coloca tudo em check. Então, essa é a mensagem que ele começa o capítulo 16 aqui. Forte, hein? Ó o Pedrinho mandando palma. E aí, Pedrinho, tudo jóia?
Isso pode ser verdade e é uma resposta que satisfaz a maioria das pessoas, mas lembre-se do capítulo 1. Ninguém é maluco. As pessoas se arrependem nas decisões financeiras que tomam, amparadas muitas vezes em informações escassas e sem nenhuma lógica. Ou seja, você acredita que aquilo é possível sem fazer uma análise sistêmica de fato do quão verdadeira essa informação ou do quão ela está convicta, o quanto que ela vai transmitir ali de verdade. Porque às vezes você tá vendo alguém falar e para aquela pessoa é 100% de verdade. Mas será que ela tem o conhecimento necessário? Será que você fez um double check dessa informação? Será que você verificou isso com outras pessoas? Esse é o ponto, né? E aí, pessoal, vamos lá. Tá fazendo sentido, gente? O que vocês acham? Culpar a ganância pelas bolhas e não se aprofundar na questão nos faz ignorar lições importantes sobre como e por que as pessoas racionalizam o que, em retrospectiva, parecem ter sido decisões gananciosas. Parte da razão pela qual é difícil aprender com as bolhas é que elas não são como um tumor, em que basta uma biópsia para termos um diagnóstico preciso. Elas são mais próximas da ascensão e da queda de um partido político, em que o resultado só é visto em retrospectiva, mas não há consenso no que diz respeito às causas e às culpas. Depois, né, gente, que aconteceu a bolha ou as crises, é muito fácil virar e falar assim, a culpa é da pandemia, a culpa é aqui da bolha do .com, a culpa é da bolha imobiliária, quando na verdade não existe, pessoal, uma forma de você prever isso, sabe, de forma assim certa. Não tem como prever quando a bolha vai acontecer, mas você colocar a culpa nela, será que ela é responsável por todo o mau resultado que a gente vem enfrentando ou as más decisões que nós estamos tomando? Normalmente uma crise ela só revela de fato a origem e o jeito que você estava conduzindo os seus negócios, tá? E aí ele trouxe uma outra frase aqui muito interessante, ó. A competição pelos retornos nos investimentos é feroz e todo mundo quer ter todos os ativos que deseja. Isso significa que o mero conceito de bolha será sempre polêmico, porque ninguém quer acreditar que possui um ativo supervalorizado. Em retrospecto, é mais provável que sejamos cínicos e apontemos culpados em vez de extrairmos lições. Gente, é mais fácil culpar do que assumir que erramos ou que não estávamos preparados para tomar tal decisão. E aí, quando você gerencia um capital um pouco maior, você fica corajoso. Só que você está colocando em risco anos de trabalho, anos de estudo, anos de reserva. Então tem um peso muito grande. Acredito que jamais seremos capazes de explicar integralmente por que as bolhas ocorrem. É como perguntar por que as guerras ocorrem. Quase sempre existem inúmeros motivos, muitos conflitantes, todos controversos. É um assunto complicado demais para admitir uma resposta simples, mas gostaria de propor uma explicação para elas que passa despercebida e se aplica a você, ingenuinamente. Investidores muitas vezes aceitam sugestões de outros investidores que estão jogando um jogo diferente. É a mesma coisa quando você está num processo de vendas e aí você vai seguir uma metodologia. E aí vem outra pessoa aqui e fala, não é assim que faz. E aí você começa a seguir uma outra metodologia. Então, como é que você vai ter um processo e como é que você vai ter resultado
se você não tem direção na metodologia, se você não consegue fazer um começo, meio e fim em uma metodologia. E assim em todas as áreas da nossa vida. Eu quero aprender algo novo. Você tem um especialista, um método. Ou você executa o método do início ao fim e não escuta outras pessoas, ou você simplesmente não vai chegar no resultado escolhido, um resultado desenhado. Faz sentido? Aí ele faz uma pergunta aqui. Quanto você pagaria por uma ação do Google hoje? Vocês aí desse lado, quanto que vocês pagariam por uma ação do Google hoje? Aí ele escreve assim, a resposta é que depende de quem você é. Você tem um horizonte de tempo de 30 anos, ou seja, você pode esperar 30 anos? Então, o preço inteligente a pagar envolve uma análise sóbria dos fluxos de caixa descontados do Google para os próximos 30 anos. Você planeja sacar o seu dinheiro em 10 anos? Então, o preço a pagar deve ser determinado por uma análise potencial da indústria de tecnologia na próxima década e a capacidade da administração do Google de pôr em prática a visão dela. Você pretende vender daqui a um ano? Então fique atento aos atuais ciclos de venda de produtos do Google e as eventuais quedas do mercado. Ou, se você for um day trader, então o preço inteligente a pagar é qualquer um, porque você está apenas tentando ganhar um dinheiro com aquilo que acontece entre agora e a hora do almoço, o que pode ser feito a qualquer preço. Então, qual que é o sentido aqui, gente? Você quer pagar quanto? E a questão é, depende onde você quer chegar e quanto tempo você tem. Você tem tempo para guardar? Você tem tempo para sacar? Vai ser no dia, em um ano, em 10 anos ou em 30? O preço que você está disposto a pagar muda de acordo com a sua estratégia. A mesma coisa vale para vendas. O preço que você está disposto a pagar muda de acordo com o seu objetivo. Você quer fazer 10, você quer fazer 20, ou você quer se tornar uma autoridade? Ou você quer que o seu cliente compre de você a qualquer preço porque você construiu essa credibilidade, você entrega valor, você aplica estratégias que são diferentes a fim de levar o melhor resultado para ele. Você trabalha por resultado? Se você trabalha por resultado, você vai ganhar uma participação no resultado que você levar. E aí é o famoso ganha-ganha. Então, olha que interessante essa analogia. Fez sentido? Sim? Ótimo. Aí ele faz, pessoal, mais uma analogia aqui. Quando os investidores têm objetivos e horizontes de tempo diferentes, e isso existe em todas as classes de ativos, preços que parecem absurdos para uma pessoa que pode fazer sentido para outra, porque os fatores os quais esses investidores prestam atenção são diferentes. Então, um day trader, ele faz uma análise diferente de quem opera num buy and hold. Agora a questão é, eu tô no buy and hold, aí eu vou ficar ouvindo quem está fazendo um day trade? Vocês entendem, pessoal, que não tem certo ou errado, mas tem aquilo que não está alinhado com a minha estratégia, aquilo que não está alinhado com o meu objetivo central. Isso vale também para quando a gente determina métricas na nossa vida, metas nas nossas vidas. E aí, simplesmente, nós estamos caminhando para um objetivo e no meio do caminho alguém te fala alguma coisa e você simplesmente muda a rota. Porque outra pessoa que não tem influência na sua vida, que não sabe quais são os planos, ela teve o poder de te influenciar a mudar o seu objetivo central.
E isso, pessoal, é uma sabotagem de métricas, é uma sabotagem de metas. É quando você muda a rota porque outra pessoa passou na sua frente e te disse algo que não tem nada a ver, nada alinhado com aquilo que você faz hoje. O segredo de você manter o foco é você saber falar não quando você está alinhado com uma métrica específica, né? Quantas vezes isso já não aconteceu nas nossas vidas? Um grande exemplo. Aí ele fala assim, pessoal, eu vou até grifar aqui, porque essa não estava grifada, ó. Uma regra de ouro das finanças é que o dinheiro persegue ao máximo os lucros. Se um ativo pega embalo, vem subindo de forma consistente há algum tempo, não é loucura que um grupo de traders de curto prazo presuma que ele continuará a subir. Não indefinidamente, apenas pelo curto período que eles precisam. Esse embalo atrai um volume razoável de investidores de curto prazo e é aí que a coisa dispara. O dinheiro persegue ao máximo os lucros. É isso ou não, pessoal? As bolhas se formam quando o embalo dos retornos atrai dinheiro suficiente para que o perfil dos investidores mude, deixando de ser uma maioria de longo prazo e passando para uma maioria de curto prazo. Vou trazer vocês aqui mais pertinho, que senão eu não enxergo. E aí, pessoal, vamos fazer algumas analogias aqui. Quando nós estamos falando do mundo de negócios, né? Quando nós estamos falando de ter resultados no mundo de negócio. Quais são os desafios que nós traçamos e o que impede a gente de fato realizar e conquistar as nossas métricas? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Qual que é o erro que nos afasta das nossas métricas com relação a vendas? É falhar? É não estar capacitado? É não tratar as dores? Ou simplesmente é não seguir um processo? Ou simplesmente é o fato de deixar outras pessoas passarem ali e mudar a tua direção? Precisa tomar essa consciência, precisa entender onde está a dor. Eu, de fato, tenho uma dificuldade ou eu não consigo ser constante? O que vocês acham? Ó, tá chegando aqui, não seguir o processo. Não seguir o processo de forma constante. Esse é o ponto, pessoal. Esse é o ponto mais importante. Aí eles falam assim, ó, as bolhas não se formam porque as pessoas estão envolvendo de maneira irracional nos investimentos de longo prazo. Elas se formam quando as pessoas se movem com ligeira racionalidade em direção ao trade de curto prazo para surfar no embalo que estava se retroalimentando. É por isso que é tão perigoso mudar a estratégia. O que você espera que as pessoas façam quando o embalo cria um grande potencial de retorno de curto prazo? Que elas fiquem paradas, olhando pacientemente a situação? Ou que elas vão, de fato, movimentar o capital e estremecer aquela ação? Esse é o ponto. As pessoas estão sempre correndo atrás dos lucros e os traders de curto prazo operam em uma área onde as regras que regem o investimento de longo prazo
não são levadas em conta, porque são irrelevantes para o jogo que está sendo jogado. Então, a estratégia, ela é totalmente diferente. E aí, assim, pessoal, existe... esse é o jeito certo e esse é o jeito errado? Não, mas você pode alocar o seu recurso de forma parcial em alguma dessas estratégias. Ou você pode mesclar essas estratégias dependendo de qual é o seu objetivo, só tendo consciência do risco de cada uma delas. Então, quando a gente vai para uma metodologia, a gente vai para um cenário de investimento, para um cenário de capacitação em vendas, já fazendo uma analogia, a gente pode pensar nisso também. Eu vou desenhar uma metodologia, eu vou seguir uma metodologia, mas eu vou alcançar esse resultado. E antes de alcançar esse resultado, eu não vou mudar a métrica. Eu posso ter um outro método, mas segui-lo do começo ao fim, entendendo que são metodologias diferentes. Tá fazendo sentido? Só que uma não vai interferir na outra. Esse é um ponto importante. Uma não pode interferir na outra, entendeu? Aí, pessoal, olha só o que ele traz aqui, ó. Uma alta nos preços atrai todos os investidores de maneira geral, de um jeito que causa inveja nos melhores profissionais do marketing. É como uma droga capaz de transformar os investidores mais cautelosos em otimistas incorrigíveis, descolados da própria realidade, devido às atitudes de alguém que está jogando um jogo diferente do que eles jogam. Pois é, você tem uma necessidade e aí você segue pessoas que têm necessidades diferentes da sua e você acredita que jogando jogos diferentes vocês terão os mesmos resultados. Fala mais pra mim. Ser influenciado por pessoas que jogam um jogo diferente também pode interferir na forma como você decide gastar o seu dinheiro. Boa parte do consumo, sobretudo nos países desenvolvidos, é motivado por aspectos sociais, sutilmente influenciado por pessoas que você admira, na esperança sutil de que as pessoas também o admirem. Portanto, embora possamos ver quanto dinheiro os outros gastam com carros, casas, roupas e férias, não temos como enxergar seus objetivos, suas preocupações e suas aspirações. Um jovem advogado que pretende ser sócio de um escritório de advocacia de prestígio pode precisar manter uma aparência que eu, um escritor, que pode trabalhar de moletom, não tenho a necessidade de manter. Então, muitas vezes você, até no jeito de vestir, no ter, no parecer, você quer parecer igual a uma pessoa, mas de fato aquilo não influencia na sua estratégia, não tem o porquê estar na sua estratégia. É por isso que é muito importante você não seguir aquilo que não te aproxima do seu principal objetivo definido. Faz sentido, gente? Deixa eu pegar o controle do ar aqui que tá muito frio. Tá fazendo sentido? O que vocês estão achando? Sim, né? Tá fazendo sentido. Então, vamos lá. Entretanto... já falamos essa parte. A lição aqui é que poucas coisas são mais importantes quando se trata de dinheiro do que entender o seu próprio horizonte, por exemplo, de tempo, e não se deixar influenciar
por ações e comportamentos de pessoas que jogam um jogo diferente do que você está jogando. Minha principal recomendação é fazer um esforço para identificar qual o jogo que você está jogando e quem está rodeando ou incentivando e quem são as pessoas que vocês estão seguindo para alcançar esses resultados. É surpreendente como poucas pessoas de fato fazem isso. Chamamos o mundo que investe de investidor, ele fala aqui, como se fossem jogadores de basquete, todos jogando com a mesma regra. Mas quanto que isso é equivocado? Dentro de investidores existem vários grupos que investem de formas diferentes. E dentro de vendedores existem vários grupos que vendem de forma diferente, que aderem de forma diferente às técnicas. E tudo é moldado por aquilo que é o seu objetivo final. E o seu objetivo final, ele depende, né? A sua estratégia de jornada, ela depende de acordo com o seu nicho de atuação. Para quem você vende? Como é o seu cliente? O que ele compra? O que ele procura? Qual é o objetivo que você tem que atender dentro desse mercado? Isso é ser um vendedor intencional. Isso é você se comportar e desenhar suas métricas de acordo com o seu público-alvo. Isso é vender de forma estratégica. Todas as vezes que você olhar para o seu público e planejar a sua entrega diante do que o seu público compra, gosta, adere, você está sendo um vendedor estratégico e não um vendedor tirador de pedido. Faz sentido, gente? Olha só o que o Morgan escreveu aqui, gente. Sou um investidor passivo, otimista em relação à capacidade do mundo de gerar crescimento econômico real. E estou confiante de que pelos próximos 30 anos esse crescimento impulsionará os meus investimentos. Pode parecer estranho, mas depois de escrever essa declaração de missão, percebi que tudo que estava relacionado a ela, o desempenho de mercado, a expectativa de uma recessão do próximo ano, fazia parte de um jogo que eu não estava jogando. Olha que interessante isso. Quais são os medos e os receios que eu tenho? Todos os receios que eu tenho é com relação à crise, é com relação à dificuldade, às bolhas. Não, mas espera aí. Se eu estou jogando o jogo do longo prazo, eu tenho margem de segurança, essa previsibilidade não importa. Uau! Se eu estou jogando um jogo que ele é diferente, os medos comuns, eles não importam. Faz sentido, gente? Gostei muito dessa parte. Então, pessoal, é isso. Terminamos o capítulo 15, não, o capítulo 16. Amanhã nós entraremos no capítulo 17. Gente, é sexta-feira, amanhã não, segunda. Segunda-feira voltamos com o capítulo 17 do Psicologia Financeira. E nós vamos falar sobre a sedução do pessimismo. Nossa Senhora, tá acabando. O otimismo soa da mesma forma que um vendedor oferecendo um produto. O pessimismo da mesma forma que alguém oferecendo ajuda. Uau, já tô curiosa. Obrigado pela presença de vocês, um excelente beijo, um ótimo dia, uma boa sexta-feira. O melhor dia das nossas vidas está só começando. Que o seu dia seja grandioso e que você sempre comece o seu dia fazendo aquilo que te move, aquilo que te inspira e cuidando da pessoa mais importante, que é você. Tá bom? Um beijo e até mais!